Olá pessoal, tudo bem com você? Que a paz e a graça de Cristo esteja no teu coração e no coração da tua família. Olha, é um grande prazer estar com você mais uma vez para estudarmos mais um tema importante na nossa área de conhecimento de ensino religioso. E hoje nós iremos falar sobre a falsa idolatria. Para falar de falsa idolatria, é importante que tenhamos em mente o significado, o conhecimento do que é sagrado, daquilo que é santo, daquilo que é separado, tá? Daquilo que é especial, de algo ou de alguém que tenha essas características. É muito importante sabermos que todas as religiões elas apresentam o lado da vida que nós não conseguimos ver. Mas todas as religiões, de um modo geral, elas tendem a levar a pessoa a refletir sobre a necessidade que ela tem de se aproximar de um ser superior, chamado Deus ou Criador. E esse ser superior tem a capacidade de preencher o espaço vazio que há dentro de cada ser humano criado. Então, todas as religiões elas trabalham essa parte na vida do ser humano. Por outro lado, quando o ser humano começa a idolatrar alguém ou alguma coisa, tipo bens materiais, um cantor famoso, ou um jogador de futebol, um atleta de um modo geral, quem quer que seja, ou qualquer que seja a coisa ou alguém que nós como humanos começamos agora a idolatrar e a venerar, então nós acabamos cometendo uma violação na lei divina. Porque devemos lembrar que lá na lei de Deus, dos 10 mandamentos, o segundo mandamento, ele diz exatamente assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as adorarás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Portanto, esse mandamento, que é o segundo da lei de Deus, está em Êxodo, capítulo 20, dos versos 4 a 6. Proíbe o ser humano fazer e também adorar, né? Porque a prática da idolatria vem de muito longe. A palavra idolatria está relacionada a ídolo, a adoração de ídolo. E na atualidade nós entendemos que um ídolo é muito mais do que uma estátua feita de barro, de madeira ou de giz. Mas pode ser uma pessoa, pode ser um objeto que esteja tomando o lugar do Criador na vida dessa pessoa. Então, nós precisamos tomar cuidado para, de repente, não entrarmos numa adoração equivocada, na prática de uma adoração equivocada. Isso pode ser perigoso para a vida de um cristão. Queria falar também das manifestações do espírito religioso. E queria falar das três maiores religiões monoteístas, que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essas três religiões, elas acreditam em um único Deus, um só Deus, né? Um ser supremo, superior, que criou todas as coisas, criou o universo, criou inclusive o ser humano. E, à luz da palavra de Deus, o ser humano foi criado à sua imagem, conforme a sua semelhança. Isso está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, quando Moisés escreveu assim: no momento em que Deus fez o homem,
Então Moisés escreveu que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então essa passagem das Escrituras afirma que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e dando a entender que o homem tem uma aparência com Deus, não apenas no aspecto físico, mas especialmente no caráter. E isso significa que o ser humano, ele tem uma necessidade íntima de ter uma relação próxima, uma relação pessoal com esse ser criador que o criou à sua imagem conforme a sua semelhança. Agora, como ser superior se comunica com as pessoas? Como é que Deus se comunica com as pessoas? Essa relação de nos comunicarmos com Deus, ou Deus se comunicar conosco, ela está relacionada à nossa relação interpessoal. A minha relação com Deus, a tua relação com Deus depende, ou aliás, ela é manifesta, melhor dizendo, através da forma como eu me relaciono com as pessoas que estão à minha volta, com meus filhos, com a minha esposa, com meus pais, com os meus irmãos, com os meus vizinhos, com os meus colegas de trabalho. Dessa forma é manifestado aí uma relação entre mim e Deus, entre o homem e Deus. Porque se nós tivermos uma relação pacífica com as pessoas, significa que Deus está habitando na nossa vida. Significa que Ele está no centro da nossa vida e que Ele a comanda. Então isso é muito importante, tá? Viver entre seres humanos que merecem ser sempre respeitados. Nós temos que entender que todos somos irmãos e que precisamos nos respeitar mutuamente e, sobretudo, nos amarmos mutuamente. Um mandamento universal dado por Cristo em São João capítulo 13, versos 34 e 35, Jesus ele fala o seguinte, ele diz: olha, o novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vós também vos ameis uns aos outros. E ele disse mais: e nisto conhecereis todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então é muito importante vivermos entre os humanos em amor, em paz, porque o apóstolo, aliás, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 14, capítulo 12, versículo 14, está escrito assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é muito importante que a gente siga esse mandamento, o mandamento do amor e o mandamento da paz. Essas são as setas diretrizes que nós recebemos da palavra de Deus para que a gente não entre numa falsa adoração, mas que a gente possa adorar a Deus verdadeiramente, como disse Jesus, que os seus verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade, lá no capítulo 4 do Evangelho de São João. E finalmente, uma vida iluminada, uma vida humana iluminada pela presença do Divino. A única prova que nós temos evidente de que uma pessoa tem a sua vida iluminada pela presença do Divino, do Ser Divino, é se ele manifestar amor, carinho e respeito pelo seu semelhante. E o apóstolo São João, ele fecha com chave de ouro essa questão, dizendo assim, que se nós não amarmos o nosso próximo a quem nós vemos, como é que nós iremos amar a Deus a quem nunca vimos? Então não há essa possibilidade, a gente sabe que não há essa possibilidade. Então nós só podemos demonstrar que amamos a Deus se nós tivermos a capacidade de amar o nosso semelhante. Tá bom, pessoal? Então, essas informações elas são importantes para que a gente compreenda que existe uma adoração falsa, mas também existe uma adoração verdadeira,
uma adoração voltada para o Criador. E é para ela que nós temos que voltar as nossas atenções e nos comprometermos com ela, para estarmos livres da idolatria, ou seja, da falsa adoração. Tá? Eu espero que você tenha entendido. E desejo desde já que a paz esteja contigo. Que Deus esteja sempre na tua vida e na vida da tua família. Se você tiver gostado desse vídeo, compartilhe com os teus amigos. Deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e fique por dentro de todas as novidades que nós estamos sempre postando por lá, tá bom? Por enquanto é só. Fique com Deus, fique na paz e até a próxima, se Deus quiser.